Bom dia, a paz do Senhor. Que alegria, hein? Hoje, domingo, dia 15 de março de 2026. Olha aí, já estamos na metade do terceiro mês desse ano de 2026. O tempo passa muito rápido, não é mesmo? Que alegria, mais uma vez, estarmos juntos. Eu aqui, diretamente de Vinhedo, aqui no estado de São Paulo, e você, não sei em que lugar você está, né? Por isso, eu quero já de pronto pedir a você, como todos os domingos nós fazemos, entre aí no chat, escreve aí para nós da onde é que você está nos acompanhando. Vai ser muito bom sabermos quem são aqueles que nos acompanham todos os domingos, né? Alguns nem todos os domingos, mas temos muitas pessoas que estão rigorosamente conosco todos os domingos, não é mesmo? Muito bem, essa daqui é uma transmissão da EBD Online. A EBD Online é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, no estado de São Paulo. É uma produção da Igreja Assembleia de Deus, né? E nós estamos estudando nesse trimestre aqui, você já pode ver aí no slide, né? Sobre a Santíssima Trindade. E mais uma vez nós estamos contando aqui com os trabalhos técnicos do Pedro, que com muita maestria vai nos ajudando aí a colocar na tela os slides, né? Estamos vendo nesse trimestre e já praticamente terminando o primeiro trimestre deste ano de 2026. Nesse trimestre, a lição nos fala sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Como você pode ver aí no slide, eu disse agora há pouco, é uma produção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, estado de São Paulo. Igreja presidida pelo pastor Paulo Roberto Freire da Costa, carinhosamente chamado por nós de Paulo Freire Costa, não é mesmo? Nós também queremos, neste momento, na pessoa do pastor Isaías, superintendente da nossa EBD, transmitir o abraço de toda a igreja de Campinas a você, em qualquer parte aí do estado de São Paulo, do Brasil e até fora dele, como dizemos sempre. Temos pessoas que nos acompanham dos Estados Unidos, da Argentina, temos da Itália, pessoas de vários lugares nos acompanhando. Portugal também. Mas neste momento eu quero convidar você para uma oração. Na onde você estiver aí, na onde você está agora, né? De onde você estiver neste momento, se possível, curve aí a sua cabeça e vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que mais uma vez o seu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que nós possamos mergulhar na lição de hoje e mais uma vez nos aprofundarmos neste tema de hoje que é tão maravilhoso, né? Tão interessante, importante. Também você que tem um pedido de oração a fazer, você que tem uma necessidade, também pode, ao longo da nossa aula, digitar aí o seu pedido, a sua necessidade, que ao final da aula, ainda hoje, nós estaremos orando. Eu aqui, cada um de vocês, aonde aí vocês estiverem, em um só propósito, estaremos pedindo a bênção de Deus sobre cada um de vocês, sobre cada necessidade. Eu tenho certeza que o nosso Deus, como sempre faz, mais uma vez, ele vai alcançá-lo pela sua mão poderosa e pela sua infinita bondade e misericórdia. Muito bem, vamos então orar e agradecer a Deus pelo nosso encontro e pedir a bênção dele sobre mais esta aula. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante da tua presença. Queremos, Senhor, nesta hora solicitar de maneira humilde, Senhor, que o teu bom Espírito Santo venha, Senhor, tocar em nosso coração. Pai querido, tu sabes, eu preciso da tua ajuda para transmitir a tua palavra, Senhor. Que ela possa sair na medida exata da compreensão de cada um daqueles que estiverem nos acompanhando. Prepara também o coração de todos os alunos, daqueles que estarão estudando conosco, mais esta lição. Ajuda-nos em tudo, ó Pai.
É o que nós te pedimos e por fé já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Pedro. Então vamos aí hoje na lição de número 11. A lição de número 11, ela fala sobre o Pai e o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo. Você vai ver, depois que nós estudamos, né? E a gente, na primeira lição, teve uma síntese, né, daquilo que estaríamos estudando. Depois, 3 lições nós vimos sobre Deus, o Pai. Depois, mais 3 sobre Deus, o Filho, né, o Filho como o verbo, a obra do Filho e o Deus Filho. Depois, mais 3 sobre o Deus Espírito Santo. E hoje já estamos vendo sobre o Pai e o Espírito Santo. No próximo domingo, o Filho e o Espírito. E aí vamos encerrar esse trimestre vendo sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo, não é mesmo? Muito bem. Mas vamos aí, Pedro, na nossa lição de hoje, lição de número 11, para o texto áureo. Está lá em Romanos, capítulo 8, e o versículo 14, que diz assim, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E já já nós vamos entender a profundidade desta palavra que Paulo escreve aos Romanos, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas vamos agora para a verdade prática. A verdade prática, ou seja, a porta de entrada, né, para a nossa lição de hoje, nos fala sobre o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e mais do que isso, além de libertar-nos da escravidão do pecado, olha o que diz a verdade prática. Confirma nossa filiação em Cristo. E mais do que isto, né? Além de nos libertar da escravidão do pecado, de confirmar nossa filiação em Cristo, ele nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Olha que coisa muito interessante, não é mesmo? Mas vamos agora para a leitura bíblica em classe. E hoje a nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 8, versículos de 12 a 17. E depois Gálatas, capítulo de número 4, versículos de 1 a 6. Vamos lá para a leitura? Você que não tem a lição, pode acompanhar com a sua Bíblia. Vamos começar por Romanos, capítulo 8, de 12 até o 17. Diz assim, olha, a palavra do Senhor. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É o nosso texto áureo, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Agora vamos lá para Gálatas, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas, se está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Viram?
A lição de hoje realmente é muito importante, muito profunda, e eu quero crer que Deus tem uma mensagem ao nosso coração, não é? Porque, Pedro, a lição de hoje, e a gente consegue ver isso no próximo slide, né, sobre o Pai e o Espírito Santo. O pastor Douglas, que é o comentarista da lição nesse trimestre, ele, como faz em todas as lições, ele dividiu esse conteúdo, o Pai e o Espírito Santo, em 3 tópicos distintos. No primeiro dele, como você pode ver aí, a gente vê sobre o Espírito e as dádivas do Pai. No tópico 2, nós vamos ver sobre o Espírito nos guia na vontade do Pai. E o terceiro tópico nos diz sobre a Trindade nos conduz à herança eterna. Então veja que de maneira progressiva nós vamos vendo aí a ação do Pai e do Espírito Santo atuando na nossa vida, na minha, na sua, na nossa vida, não é? Como filhos agora adotados por Ele, não é? Então, o Espírito e as dádivas do Pai, vai ver exatamente sobre isso, e o Espírito Santo, depois que a gente passa a ser adotado como filho, nos guiando na vontade do Pai, e aí ainda vamos ver e encerrar a nossa lição vendo sobre a Trindade que nos conduz à herança eterna, não é? E ao longo desta lição, Pedro, a gente vai ver exatamente isso, ó, uma jornada, não é? Da escravidão à adoção, ou seja, de uma situação de escravo para de filhos por meio da adoção, não é? Porque lá em Romanos 8,15, a gente acabou de ler agora há pouco, não é? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o quê? O espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, ou seja, Paizinho, Pai Nosso, né? Então, o espírito de escravidão, ele realmente marcava esta relação que eu e você, que nós tínhamos com Deus, e ela era uma relação marcada por medo, por culpa e obrigação, exatamente como um servo, ele teme o castigo, não é? Ele está sempre esperando, por conta de um deslize, receber um castigo. Mas por meio do espírito de adoção, não é? Então essa situação de relação marcada pelo pecado, também por culpa e obrigação, acaba sendo transformado, mudado para uma relação com Deus, agora sim marcada por quê? Marcada por confiança, por amor e também por intimidade. A gente sai daquele espírito de escravidão, marcado por medo, marcado por culpa e obrigação, agora para filhos, né? Marcada por confiança, amor e intimidade. Exatamente como um filho que chega no pai e diz: ô paizinho, meu pai, não é? Meu pai querido. Esta é, portanto, a nossa relação depois que nós encontramos Jesus Cristo. Portanto, a palavra-chave, Pedro, de hoje, ela não podia ser outra senão filiação, né? Filiação é a palavra-chave da nossa lição de hoje. Já partindo para o próximo slide, nós vamos ver nesta lição que a ação do Espírito Santo na vida do crente, ele é um dom, ou seja, um presente, uma dádiva do Pai e do Filho. Então, o Pai e o Filho dão de presente a cada um de nós a ação do Espírito Santo, né, que vem atuar na nossa vida. E essa é uma obra, como a gente vai ver aqui na nossa lição de hoje, é uma obra trinitária, uma ação conjunta, não é, da Trindade, que nos transforma por completo. Não é uma transformação parcial, não. É uma transformação completa, ou seja, da condenação à comunhão, da carne à glória eterna. Nós veremos ainda ao longo desta lição como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir a nossa adoção como filhos e também como herdeiros de Deus, não é mesmo? A gente vai ver, Pedro, e sem entrarmos ainda no próximo slide, mas para que a gente possa compreender exatamente o conteúdo prático da nossa lição,
nós vamos ver aí, como eu disse agora há pouco, esta jornada da adoção que eu e você temos na família de Deus, ou seja, de escravo a filho. É uma transformação, como dissemos há pouco, de um relacionamento com Deus baseado agora, antigamente no medo, para um de intimidade familiar, né? De servo para filho amado. Porque, como nós dissemos há pouco, né? O espírito de escravidão era uma relação baseada no medo. A aproximação de Deus era pautada pelo temor da punição e também pela insegurança. O espírito de escravidão, ele trazia a cada um de nós uma identidade de servo, ou seja, uma obediência para tentar ser aceito. Eu vou obedecer para tentar ser aceito, vivendo com a hesitação de quem teme o erro, né? Que está sempre preocupado com aquilo que pode acontecer. Né? Em outras palavras, o espírito de escravidão era uma vida de insegurança, ou seja, a incapacidade de cumprir a lei, ela gerava uma religiosidade servil, né? Uma religiosidade servil e, mais do que isso, uma religiosidade instável. Mas, graças a Deus, né? Que pela ação do Pai, também cumprida aí pelo Filho, podemos e temos agora a oportunidade de recebermos o espírito de adoção. Então, sai o espírito de escravidão e entra na nossa vida o espírito de adoção. A nossa relação, que era baseada no medo, agora passa a ser uma relação baseada no amor. Ou seja, a aproximação de Deus, ela é marcada pelo afeto, ela é marcada pela confiança e ela é marcada, como eu já disse, pela intimidade filial. Aquele relacionamento que um filho tem com o pai. Você que é filho, você que também pode também já ser pai, sabe exatamente como que é a relação pai e filho, não é? Porque quando a gente recebe o espírito de adoção, a gente então passa também a receber a identidade de filho amado. E aí, nesse caso, a obediência ela passa a ser por gratidão. Eu obedeço porque sou grato a Deus por ter recebido, né, uma identidade de filho amado por meio do espírito de adoção, né? Sabendo que eu já fui aceito e, mais do que isso, estou sendo amado, né? Sou amado de maneira incondicional. Não depende da minha ação para ser amado por Deus. Deus me ama, né? Incondicionalmente. E, consequentemente, quando eu recebo o espírito de adoção, eu também passo a ter privilégios de filho, ou seja, de receber herança, de ter, mais do que herança, acesso direto ao Pai e também o direito de poder clamar, de chamar o Pai de paizinho querido, meu Pai, né? De Pai bondoso. Então veja só que bênção que é quando nós encontramos Jesus Cristo, entregamos a nossa vida a Ele e neste momento, então a gente sai daquela condição do espírito de escravidão para o espírito de adoção e há uma mudança radical na nossa vida. Agora sim, Pedro, vamos para o primeiro tópico da nossa lição de hoje, porque o tempo não para. E nesse primeiro tópico nós estaremos vendo sobre o Espírito e as dádivas do Pai. Por falar em dádiva, mais uma vez eu quero pedir a você que curta aí esta nossa aula, não é? É muito fácil você só clicar aí no joinha. Ao clicar aí no joinha, você vai estar implicitamente dizendo que gostou do conteúdo. Consequentemente, a plataforma vai ser levada para muito mais pessoas terão acesso ao conteúdo desta aula, tá bom? Então, curta aí, também, se possível, comente, pelo menos dizendo aí de onde é que você está nos acompanhando, né? E também não esqueça aí de escrever no chat o seu pedido de oração, a sua necessidade. E também o terceiro C, né? Que é curta, comente, e o terceiro é
compartilhe. Ao compartilhar, óbvio, muito mais pessoas estarão tendo acesso ao conteúdo da nossa aula de hoje, não é? Mas, nesse primeiro tópico, o Espírito e as dádivas do Pai, ele foi subdividido em 3 subtópicos. No primeiro, vai falar sobre da escravidão à filiação. Ou seja, vamos dar uma mergulhada. O tempo não permite para que a gente desça a comentários muito mais profundos, mas vamos ver aí o que acontece, não é? Neste momento, como dádiva do Pai, a gente recebendo o Espírito, né, ao aceitar a Jesus Cristo, que a gente sai da escravidão à filiação. Também no subtópico 2, da rebeldia a filho legítimo. E o 3, o subtópico 3, das trevas à plenitude do Espírito. Agora sim, vamos lá para o primeiro subtópico do tópico primeiro da nossa lição, que vai falar sobre da escravidão à filiação. A Escritura, ou seja, a Bíblia Sagrada, né, ela revela que o salvo, ele não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Não, nós fomos libertos do espírito de escravidão. É o que a gente viu agora há pouco aí, na primeira parte do versículo de número 15, lá de Romanos capítulo 8, não é? E essa expressão, né, ela aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão, ou seja, antes de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós sim vivíamos no espírito de escravidão. E esse espírito de escravidão, não é? Ele aponta exatamente para o estado de servidão ao pecado e, consequentemente, ao medo da punição, né? Que caracterizava a nossa vida antes da conversão. Mas olha o que a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Gálatas. Vamos ver aqui rapidinho, quando Paulo escreve aqui aos Gálatas, lá no capítulo de número 3, nós vamos ver aqui o versículo de número 10. Gálatas, capítulo 3, e o versículo 10 diz assim, olha: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Tá vendo? Então, aqueles que estão debaixo da lei, não é? Paulo diz aqui, ó, pois todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. E ele explica por quê, não é? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, é impossível para nós sermos humanos, né? Seres humanos, estarmos cumprindo toda a lei de maneira rigorosa. E aí, o Senhor Jesus veio para cumprir em nosso lugar, não é? E quando a gente chega aqui no capítulo 4 e o versículo 3, Paulo diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, né? E aí, o pastor Douglas, ele deixa claro que a lei, embora santa, não é? Ela não pode produzir em nós, seres humanos, liberdade. Ela não tem essa condição. E quando a gente olha aí para Romanos, lá no capítulo de número 7, olha o que diz os versículos 12 e 13. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, né? Excessivamente maligno. Depois, continue lendo o que Paulo escreve aqui na sua carta aos Romanos, né? Em outras palavras, esta carta ela revela o pecado, né?
a lei, na verdade, não é? Ela revela o pecado, mas não concede poder para que a gente possa vencê-lo. Ou seja, a lei, quando traz lá as nossas obrigações, não é? E uma lei normalmente tem as punições, né, para aqueles que infringem a lei, não é? Então, a lei, ela é santa, não é? Ela revela a nós o pecado, ou seja, quando ela diz o que eu preciso fazer e eu não faço, a lei está me mostrando que eu errei, né? Que eu não agi de maneira correta. Portanto, revelou ali o meu erro. Mas, consequentemente, também não concede poder para que eu possa vencer aquele erro, né? Isto quando o homem vivia debaixo da lei, né? Sob o império da lei. Entretanto, olha o que o comentarista da nossa lição nos diz, né? Sob a graça divina, ou seja, agora, debaixo da graça divina, o crente, ele deixa o espírito de escravidão e passa a receber o espírito de adoção. E é o que a gente viu aí na parte B do versículo 15, não é? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, não somos mais escravos, mas agora a gente passa a ser filho, não é? A gente deixa a condição de escravo e passa à condição de filhos. Quando a gente olha para 1 de João, lá no capítulo de número 3, vamos ver o versículo 1. Olha o que diz aqui a primeira carta de João, no capítulo 3 e o versículo 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Não é mesmo? Isto é uma verdade e que todos nós temos consciência disso. Portanto, essa filiação que nós recebemos por meio do espírito de adoção, quando a gente se converte e deixa o espírito de escravidão, essa filiação, ela faz o quê? Ela nos livra do medo e do poder do pecado. E mais do que isto, nos convida a uma vida de comunhão com o Pai. Quando a gente olha, mais uma vez, lá para o que Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo de número 5 e o versículo 1 diz assim, ó: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Viram? Ou seja, do jugo da servidão. Uma vez que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, houve aquela conversão, você saiu do espírito de escravidão, agora recebeu da parte do Pai, e também como prêmio, como presente do Filho, o espírito de adoção. Então, nós precisamos agora viver uma vida de comunhão e não nos tornarmos metermos-nos debaixo do jugo da servidão, né? Do jugo da servidão. E mais uma vez, quando a gente olha para a 1 de João, lá agora no capítulo 5 e o versículo de número 18, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 de João 5 e 18, que diz assim, olha: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e aí sabe o que acontece? O maligno não lhe toca. Glórias a Deus por isso, né? Vamos ver mais uma vez. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aqui o verbo está no gerúndio, ou seja, uma ação continuada, não é? Ele não vive pecando, mas o que é nascido de Deus, ou seja, aquele que é gerado de novo por Deus, ele faz o quê? Conserva-se a si mesmo, e aí o maligno não lhe toca, não é? Por quê? Porque a gente agora recebeu uma filiação em Cristo, né? E aí a gente, ao se converter,
ao receber o espírito de filiação, de adoção, a gente vai conseguir entender aí que há o lado espiritual, mas há também o lado posicional, no momento em que eu decido aceitar ao Senhor Jesus Cristo, né? Quando a gente olha para Romanos, no capítulo 8, os versículos 16 e 17, diz assim, olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, né? Então, o lado espiritual, Pedro, nos faz sentirmos filhos de Deus com a confirmação do Espírito Santo em nosso coração, né? É o que diz aqui o versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, né? Então há uma confirmação do Espírito, né? Isso no lado espiritual. Já no lado posicional, ou seja, no lado jurídico, nós entendemos que ao nos convertermos, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós nos tornamos oficialmente filhos e herdeiros de Deus em Cristo. É o que a gente vê em João, capítulo 1, e o versículo de número 12, não é? Vamos aproveitar e olhar o que diz a palavra de Deus em João 1 e 12. Olha só. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Viram? Portanto, no lado espiritual, apenas para recapitularmos, há uma confirmação pelo Espírito Santo de que nós somos filhos. E do lado jurídico, do lado posicional, nós recebemos uma nova identidade em Cristo, né? Portanto, a experiência espiritual confirma a realidade legal, ou seja, o lado espiritual, a confirmação do Espírito Santo, ela acaba confirmando esta realidade legal, ou seja, o lado jurídico, o lado posicional, né? E essa realidade legal é que sustenta a nossa fé. Isso nos dá segurança, também produz em nós comunhão com Deus e também nos dá a certeza da herança eterna que Ele preparou para nós, né? Então, veja bem, espiritual é igual sentir. Agora, posicional, eu diria, é igual a ser. Então, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu deixo o espírito de escravidão e recebo o espírito de adoção, né? No lado espiritual, eu tenho uma confirmação dada pelo Espírito Santo. E aí, então, eu sinto esta realidade de filho, né? Mas, quando eu olho para o lado posicional, para o lado jurídico, né? Eu percebo que eu agora tenho uma nova identidade em Cristo. E isso, né, o lado posicional, me deixa sentir que agora eu sou. Sintetizando, no lado espiritual é sentir, no lado posicional é ser, não é mesmo? Mas vamos agora, Pedro, para o subtópico 2 da nossa lição. A hora não para, não é? Nós vamos ver aí da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas, por meio da graça, fomos transformados e assim o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mais uma vez, vendo aí Romanos 8 e 16, né? E aí, então, os privilégios dessa dádiva, né? Que é uma dádiva do Pai, né? Incluem o direito de chamar a Deus de Pai, né? E a gente já viu agora há pouco também, pelo qual chamamos Abba Pai, ou seja, Abba, Papai, indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, né? E o outro benefício do Filho tornado legítimo
é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo, né? E aí, quando a gente olha mais uma vez para Romanos, capítulo 8, versículos de 14 a 17, a gente vai se lembrar, né, da adoção na história e na Bíblia, um legado de amor. Não é? Na Roma antiga, ser adotado não era apenas mudar de casa. Olha só, na Roma antiga, ser adotado não era apenas mudar de casa. Significava perder todos os direitos na família antiga e, ao mesmo tempo, ganhar todos os privilégios de um filho legítimo na nova casa, né? Tornando-se herdeiro pleno de tudo. De modo surpreendente, algo parecido acontece quando nós nos tornamos cristãos, quando recebemos o espírito de adoção, não é? Não apenas entramos para a família de Deus, mas herdamos direitos e responsabilidades que vão muito além do que poderíamos imaginar. Viram? Entre esses privilégios extraordinários, destaca-se a presença constante do Espírito Santo. Mesmo nos momentos em que duvidamos de nosso lugar, ele, o Espírito Santo, nos ajuda. Como vimos na semana passada, é o nosso paracleto, né? É o nosso companheiro, aquele que está no nosso lado. E ele sussurra dentro de nós, lembrando quem somos e enchendo-nos de amor e de coragem, né? Quando a gente olha para Romanos, capítulo 5, e o versículo também de número 5, olha o que diz a palavra de Deus. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Viram? Portanto, na Roma antiga, um filho adotivo, ele encontra lugar à mesa, envolto em amor e pertencimento, assim como Deus nos acolhe e nos adota como filhos pelo seu Espírito. Glórias a Deus por isso, né? E por que isso, Pedro? Já indo para o terceiro subtópico, né? Quando estamos vendo sobre o Espírito e as dádivas do Pai, é porque nós saímos das trevas à plenitude do Espírito, né? No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas, elas simbolizam pecado e separação de Deus. Agora, a transição das trevas para a luz é o quê? É um ato gracioso do Pai, é uma dádiva do Pai, que a gente vê lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, e o versículo de número 9, né? 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9, nos diz exatamente assim, olha: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Portanto, o envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. É aquilo que a gente viu agora há pouco, né? A gente, então, agora se sente filho legítimo. A gente agora passa a ser visto, né? Nós nos vimos a nós mesmos como filho legítimo. E aquele que andava em trevas e em ignorância espiritual, agora tem uma vida mudada. Ele vive em plena luz e olha que privilégio, é agora guiado pelo Espírito, não é? É o Espírito Santo quem nos guia, quem nos dirige, quem nos orienta, não é? A gente, ao deixar o espírito de escravidão, onde estávamos debaixo do pecado, ao nos convertermos, ao entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, então a gente agora sai da ignorância espiritual para viver em plena luz e, com um detalhe, guiados pelo Espírito Santo, né? Ou seja, apenas para que a gente reforce bem, o espírito de escravidão, né? Essa expressão, ela aponta para o estado de servidão e ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a nossa vida antes da conversão, né? E
como a gente pôde ver aí, é uma referência à antiga vida debaixo da lei. A lei, embora santa, como a gente viu agora há pouco, ela não pôde produzir em mim, em você, em cada um de nós, liberdade. Ela revela o pecado, mas não concede poder para que a gente possa vencê-lo, né? Mas ao recebermos o espírito de adoção, essa expressão aponta para o quê? Para uma nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Nós não somos mais escravos, mas agora somos o quê? Somos filhos. Entretanto, sob a graça, ou seja, debaixo da graça divina, o crente recebe o quê? Ele recebe o espírito de adoção. E essa filiação, ela nos livra do medo e do poder do pecado. E mais do que isso, nos convida a uma vida de comunhão com o Pai. Não é mesmo? Fechando, Pedro, o primeiro tópico da nossa lição, nós vemos aí que o Espírito Santo, ele nos liberta da escravidão e confirma o quê? A nossa filiação em Cristo. Glórias a Deus por isso. Muito bem, vamos agora para o tópico 2 da nossa lição de hoje. O tópico 2 da nossa lição fala sobre o Espírito nos guia na vontade do Pai. A gente viu agora há pouco que agora a gente tem a oportunidade de ser guiado pelo Espírito. Mas o Espírito, ele nos guia onde? Na vontade do Pai. Por isso é que eu tenho que estar sempre em comunhão com o Espírito, para que ele me guie na vontade do Pai. Como acontece em todos os tópicos, mais uma vez, em quase todos, né? Mais uma vez, o pastor Douglas subdivide em 3 subtópicos. No primeiro, os filhos são guiados pelo Espírito. No 2, o Espírito opera a mortificação da carne. E no 3, o Espírito age conforme o plano do Pai. Indo já para o primeiro tópico, o primeiro subtópico, Pedro, a gente vê aí os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo, ele explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal. Não é porque eu me autodenomino filho que eu vou ter aí a marca de um filho. Não, mas é uma vida conduzida pelo Espírito. Infelizmente, tem muita gente que acha que ele é filho só porque tem um cartão de membro, só porque frequenta a igreja, não é? Só porque nominalmente ele se auto-caracteriza, não é? Como filho. Não. A marca de um filho de Deus não é apenas e tão somente a filiação nominal, mas é uma vida conduzida pelo Espírito. Romanos 8,14, é claro, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os crentes, eles são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão. Deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer a vocês do privilégio que nós temos como pai. Hoje eu posso lhes dizer como filho e também como avô, não é? Mas a experiência mais recente que eu tenho e que quero passar a vocês, quando a gente acabou de ver aqui que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão, nós estamos tendo o privilégio de estarmos aqui no Brasil com os 3 netos que vivem nos Estados Unidos e com os 3 que vivem aqui no Brasil, né? E dos 6 netos que temos, deixa eu lhes dizer o que eu vivi agora, esses dias. Eu acho que antes de ontem, né? Eu estava ao lado do Jordan, que é o nosso neto de 2 aninhos, e ele, ao estarmos caminhando, ele olhou para mim e disse: vovô, me dá a mão, né? Porque uma criança, alguém que ainda é indefeso, se sente seguro em estar segurando na mão do pai ou na mão do avô, no meu caso aqui, estou falando do ponto de vista material, né? E é exatamente isto que o Espírito Santo quer fazer conosco. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que estamos tendo que enfrentar, olhamos para os cenários que se desenham na nossa frente e nos sentimos, não sei se isto acontece apenas comigo ou é uma realidade também com você, nos sentimos de certa forma inseguros.
E aí, então, o que a gente diz? Ó Pai, que o teu Espírito venha segurar a minha mão, que eu possa ser levado, que eu possa ser conduzido, que eu possa ser orientado neste caminho. E não tem coisa melhor para nós, aquele que já recebemos o Espírito de adoção, para aqueles que são conduzidos, guiados pelo Espírito de Deus, sentirmos Ele segurando em nossas mãos, né? Segurando em nossas mãos. Há um hino que diz, segura em minha mão, não é? Isso, irmãos, significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai em todo o curso da vida, ou seja, em todas as áreas, em todas as direções da nossa vida, nós temos aí o privilégio de sermos guiados, de sermos conduzidos pelo Espírito. E mais uma vez reforçando, eu não sou filho porque eu me autodenomino filho, mas porque eu vivo uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus me conduz em todo o curso da minha vida, eu posso então demonstrar, né, que verdadeiramente eu sou filho de Deus. Como filhos, não fomos deixados órfãos, né? Não fomos deixados de lado. Nós temos um Pai que segura em nossas mãos e que nos conduz, né? Porque, como eu já disse, o Espírito ele nos guia aonde? Na vontade do Pai. Os filhos, eles são guiados pelo Espírito. Os verdadeiros filhos de Deus, eles são conduzidos pelo Espírito. Vimos agora há pouco. Este Espírito, o Espírito Santo, que nos orienta continuamente na verdade. É esse Espírito, né, que vai ajudar-nos a fazer o quê? Oposição à carne, pois habita no nosso coração já regenerado. Então, os verdadeiros filhos de Deus, eles, mais do que ter o nome de filho, ele precisa verdadeiramente ser conduzido pelo Espírito, porque ele vai orientar a sua vida na verdade, na oposição à carne e habitar no seu coração regenerado, né? E aí, como eu disse agora há pouco, mortifica a carne. A vitória sobre o pecado, ela acontece pelo Espírito. O crente coopera andando em Espírito e buscando santificação, mas a vitória sobre o pecado, ela acontece pelo Espírito. Por isso que a palavra de Deus nos diz, olha, não extingais o Espírito. Por quê? Se nós extinguirmos o Espírito da nossa vida, não é? A ação do Espírito Santo em nossa vida, nós não teremos vitória sobre o pecado, não é? Não teremos. Eu, portanto, preciso fazer o quê? Cooperar andando em Espírito e buscando a santificação para que o Espírito realmente me conceda vitória sobre o pecado, né? Porque o Espírito, ele cumpre o quê? O plano do Pai. Na redenção, o Pai envia o Filho para salvar. O Espírito agora para confirmar a nossa adoção, revelando o quê? A obra harmoniosa da Trindade, não é? Os crentes, eles são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que eu disse agora há pouco, levado pela mão. Glórias a Deus por isso, não é? Mas vamos para o subtópico 2 da nossa lição, porque o tempo corre muito rápido, Pedro. A Bíblia, ela apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Olha só o que diz Romanos 8,13, a parte B, não é? Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que vai acontecer? Vivereis, não é? O termo mortificardes significa fazer morrer, sufocar algo até que perca força, não é? É isso que eu preciso fazer com o pecado. E eu só conseguirei fazer isso se eu viver uma vida de santificação. Eu coopero andando com o Espírito Santo, dando liberdade à ação do Espírito Santo, que ele sim é quem vai ter poder para me ajudar a fazer o quê? A sufocar algo até que perca a força, não é? Porque a inclinação da carne é para a carne, para o pecado, não é? Agora, quando eu
dou liberdade ao Espírito Santo, ele vai me ajudar a mortificar, né? A fazer morrer, a sufocar os desejos da carne, né? Isso diz respeito à necessidade do crente subjugar, ou seja, manter sob controle, não é? Os desejos pecaminosos. O Espírito Santo, portanto, ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer na carne, viu? A vencer a carne, né? Porém, o papel do crente, ele não é passivo. Por que não é passivo? Primeiro, porque nós devemos andar em espírito. É uma ação, né? E depois, eu preciso também, e não menos importante, me despir do velho homem, né? E também nesta caminhada, né, com o Espírito Santo, eu preciso crucificar a carne e me santificar diariamente. Portanto, a ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Romanos, capítulo 6 e o versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 6 e 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, não é? E porque eu estou debaixo da graça, porque eu recebi uma dádiva do Pai, que é o Espírito Santo, que comunica que eu sou filho, então agora esse Espírito, ele me tira de debaixo da lei, me coloca debaixo da graça, para que eu possa, por meio dele, do Espírito, ver a mortificação da carne, não é? Porque é ele que transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Mas vamos agora para o subtópico 3 do nosso segundo tópico, que fala sobre o Espírito age conforme o plano do Pai. Então vamos lá, Pedro, para o próximo slide, o subtópico 3, né? O plano de redenção é uma obra, como já dissemos, trinitária. O Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo escolhido por Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho, ele foi enviado para quê? Para o resgate dos pecadores. E o Espírito? O Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Então vamos lá. O Pai é o autor do plano da salvação. O Filho é o executor da redenção e o Espírito é o aplicador da adoção. E essa verdade revela a perfeita harmonia da Santíssima Trindade, não é? Fechando já, portanto, Pedro, esse segundo tópico da nossa lição, a gente vai ver no próximo slide que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito na vontade do Pai. Então tá aí, Pedro, o próximo slide, não é? Para que fique muito bem acentuado, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito na vontade do Pai. Agora sim, vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que nos fala sobre a Trindade nos conduz à herança eterna. Também esse tópico 3 está subdividido em 3 subtópicos. No primeiro, herdeiros de Deus por adoção. 2, cordeiros de Cristo por filiação. E o 3, o Pai administra o tempo da herança, não é? Partindo já, Pedro, para o primeiro subtópico, herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança, ela é, consequentemente, e a gente já viu isso, inseparável da adoção. Paulo, o apóstolo Paulo, ele apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de quem? Herdeiros de Deus. O termo herdeiro, ele é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Viram? Se eu sou adotado, eu agora sou herdeiro. E, por ser herdeiro, não é? Dentro do contexto legal, isto significa que, ao ser adotado, eu passo a ter
plenos direitos sobre os bens do Pai. Ou seja, eu sou um herdeiro de Deus. Essa herança não é mérito, não. Ela é recebida por adoção graciosa. Não é o meu esforço, né? Apesar de que eu preciso tomar uma decisão, mas não é pelos meus méritos, pelas minhas obras, que eu sou um herdeiro de Deus, que eu recebo aí a filiação em Deus, né? Esta filiação, ela é recebida por adoção graciosa. A adoção, como a gente viu agora há pouco, é uma obra trinitária perfeita. E mais uma vez que fique claro, o pai planeja e garante a herança. O filho, ele faz o quê? Ele conquista esta herança na cruz. E o Espírito, ele é agora a garantia dessa herança. E a herança, ela inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação. Mas também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Então, viram? Olha que coisa interessante eu ser herdeiros de Deus, um herdeiro de Deus por adoção, né? Nós passamos a ter aí a consciência de que esta adoção é uma obra trinitária. O pai planeja e garante a herança, o filho conquista na cruz e o Espírito agora é a garantia dessa nossa herança. Não apenas passada, que é a salvação e a justificação, mas também a herança futura, que é a vida eterna e a glorificação. E esta herança, como a gente está vendo aí no subtópico 2 agora, Pedro, passamos a ser também co-herdeiros de Cristo por filiação. Então, se por adoção, né, nós temos o direito à herança e somos herdeiros de Deus, agora passamos também a ser co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros com Cristo. E essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. Eu agora sou co-herdeiro, né, de Cristo por filiação. Eu me filiei, me associei ao primogênito, ao filho primogênito, né, como co-herdeiro com Cristo. Ou seja, a herança agora está comigo também. O filho, ele reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. O tempo não permite, mas é muito didático isso, né? Ao ser adotado, eu recebo agora também o título de filho, né? Eu agora, por filiação, passo a dividir com os meus irmãos a herança, não é? E essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptíveis e incontaminável, né? Ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Infelizmente, muitas pessoas só querem direitos, privilégios, não querem reconhecer obrigações, não é? E quando a gente fala que somos co-herdeiros de Cristo, não significa que nós vamos apenas desfrutar da glória, mas também precisamos participar de seus sofrimentos. Isso confirma que a vida revela que essas aflições, né, que a gente vive aqui, os sofrimentos que a gente passa aqui na Terra, nas provações que nós temos, ou seja, para atingirmos o propósito, no processo que nós enfrentamos, ele tem, obviamente, um propósito eterno, né? A glória futura é certa, mas a cruz, ela precede a coroa. A cruz, ela vem antes da glorificação, antes da coroa, não é? Nosso chamado, portanto, não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho. E isso inclui o quê? Inclui as marcas da cruz. E olha, irmãos, eu acredito, como eu, você também sente ao longo da nossa trajetória, e eu aqui já
nos meus 66 anos, posso dizer com muita propriedade o como eu me sinto ao longo da minha vida, sendo gradativamente, diariamente, sendo moldado conforme o Filho, não é? E isso, com toda certeza, inclui aí as marcas da cruz, não é? Aqueles problemas, aquelas aflições, elas nos levam a nos aproximarmos mais de Cristo, não é? E ao nos aproximarmos de Cristo, a gente vai percebendo que estamos sendo moldados por Ele, não é? E agora, Pedro, já partindo para o final da nossa lição, o subitem 3 nos fala sobre o Pai administra o tempo da herança. O apóstolo Paulo descreve em Gálatas, e a gente viu lá na leitura bíblica em classe, no capítulo 4, versículo de 1 a 3, o período da antiga aliança em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Eles tinham a promessa, mas não tinham tomado posse, não havia recebido a herança. O Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. É Deus quem tem o controle do tempo, oportuno e exato, ou seja, o Kairos é o tempo de Deus, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga, ou seja, para a entrega das promessas e da herança eterna na vida de cada crente, não é? Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 1, vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes 3 e 1 diz assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, não é? Portanto, meus queridos irmãos, meu aluno, você que nos acompanhou até agora, você pode ver da bênção que é eu e você termos o acesso ao Pai, não é? Por meio de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, que ao nos convertermos, nós, por adoção, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com o primogênito, com Cristo, não é? E fechando, Pedro, a síntese do nosso terceiro tópico da lição, a Trindade, ela nos conduz à herança incorruptível e eterna. Glórias a Deus por isso. Mas, fechando, Pedro, a nossa lição de hoje, o próximo slide eu gostaria de deixar muito claro com cada um de vocês que nos acompanhou até agora, o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo é um presente que nós podemos receber. O tempo não permite, mas senão eu iria contar a vocês a minha experiência. Mas apenas en passant, de maneira muito rápida, eu me batizei nas águas com 13 anos de idade. E naquele momento, criança ainda, estava acompanhando o batismo, e o primeiro irmão, um senhor já de idade, com problema de locomoção física, foi o primeiro a ser batizado, e naquele momento ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, se alegrou tanto, e ele batia nas águas ali, né? Espirrou água para todo lado. E o menino ainda, era uma igreja grande aqui em Jundiaí, grande para a época, né? E eu orei em espírito, Deus, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo, eu não quero fazer essa feiura aí, não é? E depois, irmãos, quanto a gente lutou para ser, não apenas ter recebido o Espírito Santo, mas ser revestido do Espírito Santo, não é? E ter o Espírito Santo em nossa vida é uma dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo, não é? Para vocês terem uma ideia, o meu pastor, ele via que Deus tinha um propósito na minha vida. Ele chegou a convocar a igreja para juntos fazermos campanha de oração para que eu fosse batizado com o Espírito Santo. E glórias a Deus, graças a Deus, lá em São Paulo, no Belenzinho, no segundo encontro de jovens, no dia em que o Senhor Jesus curou um paralítico, eu acabei recebendo ali naquele momento, né? Aquele paralítico, ele veio caminhando no corredor, eu estava em pé, acompanhando os jovens da igreja
aqui de Vinhedo. E a hora que aquele paralítico chegou perto de mim, eu olhei para ele e disse dentro de mim, como Deus é maravilhoso, ele realmente cura, né? Está aqui um paralítico andando. E naquele momento, eu me atrevi, abracei aquele paralítico que estava indo na direção do púlpito. E naquele momento, eu também recebi o batismo com o Espírito Santo, ou seja, um revestimento de poder, né? Para que eu pudesse, a partir de então, ter muito mais força e sentir o Espírito Santo me guiando, né, em todos os momentos da nossa vida. Porque, olha só, o Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo. Habita em nós, orienta e ainda nos santifica. Portanto, fechando, Pedro, a igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Eu vou repetir. A igreja, eu, você, cada um de nós, devemos viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, somos guiados pelo Espírito e nessa caminhada precisamos ir glorificando ao Filho. Que Deus possa nos abençoar, né? Que Deus possa nos ajudar. Pedro, obrigado mais uma vez pelo trabalho tão lindo que você faz. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Que Deus em Cristo possa te dar uma semana abençoada. Que você tenha aí um final de domingo, esse dia 15, abençoado. Que a bênção de Deus possa verdadeiramente repousar sobre a sua vida. E você que fez o seu pedido, que colocou aí a sua necessidade. Neste momento eu quero convidar a todos para que juntos venhamos em um só propósito, em um só espírito, clamarmos a Deus por todos esses pedidos que foram apresentados, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por mais uma vez, Senhor, termos tido a oportunidade de participarmos dessa escola bíblica dominical, ainda que de forma, Senhor, virtual, de forma online, mas queremos pedir, Senhor, neste momento a tua bênção sobre todos aqueles que nos acompanharam até agora. Pai querido, que o teu Espírito continue falando em cada coração. Eu quero pedir também neste momento a tua bênção, Senhor, sobre cada necessidade, cada pedido que foi colocado aí no chat, que cada irmão, que cada irmã, que cada um dos teus filhos, que crendo na tua palavra, no poder que há em ti, manifestaram a sua necessidade, publicaram, Senhor, deixaram de maneira pública a sua necessidade, para que eu e os meus irmãos juntos pudéssemos interceder e pedir a tua bênção sobre estas vidas. Alcance-os agora, é o que eu te peço, Pai, e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais uma vez você ter estado conosco. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. E olha, como a gente diz todo final de aula, né? Foi muito bom estar com vocês. Que Deus os abençoe poderosamente e até o próximo domingo, permitindo Deus.